Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos lá para a aula agora de português. Vamos ver o que está pedindo aqui no nosso cronograma. Hoje, a atividade de português de hoje muito fácil, muito tranquila, tá? De quinta-feira, 20 de agosto, certo? Tá assim, ó. Leia a página 39, o exemplo da sinopse das reinações, perdão, de Narizinho. Então vamos lá no livro. Aqui eu já deixei aberto para vocês na página 39 um exemplo de sinopse. Sinopse, pessoal, a gente já viu, certo? Vocês já trabalharam no início do ano, né? Ano passado, até no início da pandemia, eu fiz uma atividadezinha dessas com vocês. Então, o que é uma sinopse? É quando a gente resume ali em um parágrafo o que fala do livro, o que fala do filme que a gente vai ler ou assistir. Por exemplo, olha essa sinopse. O que essa sinopse está falando? Ó, clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações, o livro Reinações de Narizinho reúne 6 de 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920 e levaram cerca de uma década para ficarem prontas. Neste livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das Águas Claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Então percebe, ó, ele está contando o que acontece nesse livro. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado, que veio passar férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinhos ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo o Visconde com um sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Então, ele contou o que acontece no filme, no livro, mas não disse o final, entendeu? Não falou. Ele deu alguma opinião dele, o autor aqui? Não. Ele apenas contou o que acontece. Ó, neste livro, a neta de Dona Benta, ela visita o reino das Águas Claras e leva com ela a boneca de pano. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado, veio passar férias, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. Enfim, então qual que é a tarefa? Vamos lá voltar, ó. Depois que você lê de novo essa sinopse, vocês vão escolher um filme ou um livrinho. Qualquer filme que você tiver na sua casa, que você quiser assistir, ou qualquer livrinho que você tiver na sua casa e quiser ler, tá bom? Qualquer um que você fizer isso, vocês vão escrever a própria sinopse no caderno. Primeiro você lê, entende. Eu vou estipular aqui pelo menos 5 linhas. Conta o que acontece. Professor, mas eu não sei explicar como que eu faço isso. Tenta responder as seguintes perguntas. Ah, quem são os personagens do texto, do seu livro? O que eles vão fazer? Para onde eles vão? Né? Tenta resumir, por exemplo, o exemplo mesmo aqui da Narizinho, ó, o título, vem ali, sinopse, aí ele vem contando. Nesse primeiro parágrafo aqui, o autor ainda quis relembrar, né, fazer uma introdução explicando quando a história foi criada, foi dizendo que ela é um clássico da literatura infantil, então não tem necessidade de vocês fazerem igual. Mas a partir daqui, ó, é bem parecido, ó. Neste livro, a neta da Dona Benta visita o reino das Águas Claras. Então, conta o que acontece no livro, o que acontece no livrinho. Por quê? Para que serve essa sinopse? Vamos supor que eu peguei um livro e na capa dela tem uma sinopse. Eu não sei do que se trata o livro. Será que eu preciso ler o livro inteiro para poder saber do que se trata? Não, eu vou ler só a sinopse, porque aí eu vou pensar, bom, o texto, o livro tem a ver muito, tem coisas que eu gosto de ler, então eu vou ler. Agora, pela sinopse eu vou dizer, não, eu não tenho vontade de ler esse livro, olha, está falando de assunto aqui que não me interessa. Imagina, se não existisse a sinopse e eu pegasse um livro para ler sem saber do que se tratava, eu ia gastar um tempo lendo de um assunto que eu não tinha interesse naquele momento. Entenderam? Então tenta fazer um parágrafo aí de 5 linhas. Para quê? Para que quando a pessoa que fosse ler aquele livro ou ver o filme que você fez a sinopse, ela pudesse ter ali um entendimento do que se trata, do que está falando.
tá bom? Claro, sem você dizer, mas no final fulano morreu, mas no final ciclano casou com... Não, não é para contar os final, é só para dizer o que que acontece. Aqui, por exemplo, ó, tá dizendo que as crianças se divertem fazendo o Visconde com o sabugo de milho e planeja o casamento de Emília com Leitão Rabicó, mas fala se eles casaram ou não? Fala o que que acontece no final? Não fala, ok? Então, fez isso, tira foto, pessoal, e manda para mim no WhatsApp. Qualquer dúvida é só perguntar lá também, beleza? Muito obrigado.